Bom, Pablo, seleção já feita, tá aqui o nosso recorte. Então, para dar sequência aqui no nosso material, no nosso efeito, o que a gente vai fazer? A gente vai começar duplicando essa camada. Então, eu vou chamar essa camada aqui, ó, vou até renomear ela, tá? Relembrando, para renomear o que eu fiz. Para renomear, eu dei um duplo clique, tá? Vou chamá-la de corredor original. E agora eu vou pressionar Ctrl J, fazer uma cópia dela. Essa cópia aqui, ela já vai ser a camada que eu vou fazer o recorte. Então, vou chamar ela de... Na verdade, vai ser o recorte não, vai ser o dissolver. Então, corredor dissolvido. Para aplicar o efeito da dissolução no corredor, eu preciso aplicar essa máscara de camada na camada dele. Por que eu preciso fazer isso? Para que dessa maneira esse resultado aqui seja um resultado só. Por quê? Olha só, se eu desativo a máscara de camada, eu ainda tenho fundo. Eu preciso que essa camada fique somente ele. Então eu vou clicar aqui com o botão direito sobre a miniatura da camada e vou marcar a opção aplicar máscara de camada. Com isso ele vai aplicar a camada nesse conteúdo. Então o conteúdo da minha camada ele passa a não ter uma máscara. Ele vai ser somente os dados, as informações do corredor e o fundo transparente, ou seja, sem fundo. Perfeito? Bom, então dando sequência aqui ao nosso material, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar e aplicar o dissolver. Então eu vou selecionar filtro. Opa, fui no menu errado. E a opção dissolver. Lembrando que eu também posso vir pelo atalho Shift Ctrl X. Perfeito, ele entrou na área de trabalho do dissolver. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta deformação progressiva, vou aumentar o tamanho do meu pincel e vou puxar algumas áreas para dar a impressão que ele está se desfazendo. Então eu vou dar alguns cliques, olha, vou mover ele mesmo, tá vendo? Olha, ficou estranha a parte? Não tem problema, você pode fazer o Ctrl Z, pode reconstruir. Aqui ó, pegar o braço, vou tentar pegar sempre na área central. Eu consigo puxar mais. Esse problema dessa mão aqui é o caso, viu? Não tem problema não, aqui nós vamos trabalhando. Ó, não deu certo, não tem problema não. Vou reduzir o tamanho do meu pincel para ver se eu consigo, ó, aí, ó, arrastar com mais exatidão. Então, vou pela parte externa primeiro. Ó, perfeito, aumenta o tamanho. Tem problema esse dedinho ficar estranho não, ele não vai aparecer desse jeito mesmo. Tá, de preferência sempre fazer tudo angular, faz no mesmo ângulo. Por quê? Porque ele vai dar uma certa uniformidade. Então olha aí. Tem problema ficar algumas partes assim meio espichadas não, tá? Então aqui o que eu fui fazendo? Eu fui simplesmente clicando, segurando e arrastando. Então olha lá. Então vai ficar mais ou menos assim, ok? Como eu não vou usar opções de rosto, então vou desmarcar ali o dissolver. Aqui eu tenho algumas outras opções, mas eu não preciso delas. Uma coisa interessante aqui, Pablo, que eu poderia ter feito, era ter mascarado uma área aqui para proteger. Eu vou te mostrar como fazer isso
Para você ver o tanto que teria ficado mais simples. Agora que eu já fiz isso aqui, já foi, né? Mas eu vou reconstruir. E dá um dó de reconstruir as coisas depois de ter feito, mas só para você ter uma ideia. Olha só, eu vou usar aqui a ferramenta de proteger, tá? Lembrando, tecla F, tá? Que é o congelar máscara. E vou congelar a metade direita, que eu não quero mexer nela. Então, vou congelar aqui essa área. Tá, e isso é o tanto que vai ficar mais simples. Ó, aqui no sapato parece que eu pressionei a letra D aqui para descongelar a máscara. Deixa eu pegar uma área muito grande do tênis. Olha aí, ó, perfeito. F de novo. Aumento o tamanho do pincel. Vou congelar aqui as partes que eu não quero mexer. Então essas áreas aqui agora, Pablo, elas estão protegidas. Essas aqui são as áreas onde eu não vou interferir de maneira alguma. E agora eu uso a ferramenta de deformação progressiva e posso clicar aqui, ó, e puxar sem dó e nem piedade. Nossa, mas o braço. O braço é a mesma coisa, Pablo. Você quer mexer só no braço, sem afetar o resto? Você pode vir cá proteger e puxar só o braço. Se quiser fazer do jeito mais trabalhoso, pode também, ó. Não tem problema não, a ideia que a gente quer ela é bem brutal mesmo. Ó, perfeito, eu tenho uma área protegida, tá? E tenho essa área daqui. Vou clicar em OK agora. Tá? Então eu passo a ter a minha camada destruída. O que a gente vai fazer agora, Pablo, é usar um pincel para dar uma sensação de desmanche. E aí esse pincel, a gente pode usar pincéis de várias formas diferentes. Eu vou te mostrar como usar um pincel e como carregar um pincel já pronto. Para isso, nós vamos acessar um site que ele é chamado de Bruxize. O endereço dele, pt.bruxize.com. E aqui eu vou procurar um pincel de formas geométricas. Então, Geometric. Para te ser honesto, eu não sei nem se eu vou encontrar isso, mas vamos tentar. Olha, eu acho que o termo geométrico ele me deu uma gama muito ampla. Talvez seja melhor a gente fazer uma coisa diferente. Que tal se a gente tentar como... Opa! Deixa eu voltar aqui. Vamos tentar algo como Speed. Pincéis que dão a impressão de velocidade. Aqui me trouxe um monte de pincel de carro. Não é o objetivo. Pólvora, farinha, fumaça. Fumaça até que pode ser um efeito interessante. Então vamos descartar. Vamos deixar ele aqui com a segunda opção. Ainda não achei o que a gente precisa. Ah, olha só. Aqui eu já tenho alguns pincéis que parecem interessantes, ó. Só que qual que é o problema daqui, ó? Agora vem a parte divertida. Esses pincéis que estão aqui em cima, eles são pincéis gratuitos. Tá vendo que essa parte aqui aparece navegue mais usando mais por gráficos de velocidade da Shutterstock? Todo pago. Esse daqui não foi legal pra gente, hein? Então vamos tentar outro termo. Se nós procurarmos por turbo, que tal se procurarmos por movimento? Então tentamos como motion.
Voltou a me trazer farinha, fumaça e por aí vai. Olha, esses splashes aqui parecem interessantes. Vou abrir eles aqui numa nova aba para a gente testar. Deixa eu tirar o teclado aqui da tela, caso ele esteja te atrapalhando. Este waterfall para mim parece interessante. Também vou abrir aqui na outra aba. Here Smoke. Fumaça, vamos ver que ele. Vou abrir os três para a gente ver o que vai sair de interessante. Que às vezes a gente consegue pegar e misturar vários pincéis e tirar uma ideia bem interessante daí. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Escovas grátis do Photoshop. Escovas são pincéis, né? Vou fazer o download gratuito. Esperar um tempinho para o download. Salvo o arquivo. Tá aqui no meu Firefox, está baixando. Quase terminado. Quase. Pronto. Então vou clicar aqui. Você vê que ele abre um arquivo aqui para mim, um arquivo ABR, né? Vou mandar extrair, porque eu vou precisar desse arquivo para carregar ele. E aí eu te recomendo você sempre organizar os seus pincéis. Como? Você pode criar uma pasta e colocar o nome dos pincéis. Eu tenho uma pasta aqui no OneDrive, em úteis, que é lindo quando ela está carregada, né? Ele não carregou ela aqui, mas não tem problema. Vou te mostrar como eu faço a minha organização. Então, pincéis. Esse pincel é um pincel de splash. Então, vou batizar ele de... Vou criar uma pasta splash. Enter. Vou mandar selecionar e vou deixar ele extrair os arquivos para lá. Então, extraiu. Veio aqui para minha pastinha de splash. Esse pincel. Vamos ver esse daqui. Esse daqui é o waterfall. Também é uma espécie de splash. É um splash de água. Então, existem alguns termos que eu uso para organizar essas informações, Pablo, que eu tento sempre fazer associação por termos. Um splash igual esse aqui é uma fumaça, então vou criar uma pastinha de fumaças. Ó, aqui eu estou só mandando salvar. Tá, ele vai salvar tudo de forma genérica lá na minha pasta Downloads. Aí depois eu venho por aqui, faço um limpo. Ó, o meu splash já estava baixado, então eu vou do Waterfall Brushes para frente. Desculpe. Essa parte leva um tempinho mesmo, tá? Os downloads sempre são um pouco lentos e eles variam muito em termos da velocidade, porque varia de acordo com a disponibilidade do servidor. No caso, como a gente está fazendo por uma conta gratuita, ele não pega a velocidade máxima de conexões da internet. Então aí a gente tem que esperar um pouquinho. Pronto, o primeiro foi. Como a minha pasta já estava aberta aqui, ó. Esse aqui primeiro é Splash. Agora eu vou criar uma nova pasta. Lembrando que, como eu te disse, isso aqui a organização de pastas, ela vai de acordo com o que você achar mais adequado. Bom, esses outros pincéis ainda estão baixando, então fechar um pouco dessas pastas aqui.
Vou fechar essas abas também, porque como já está baixando, não tem necessidade de mantê-las abertas. Essas aqui são imagens, eu vou deixar. Vamos ver como é que estão os downloads. Pablo, vai levar um tempinho, mas enquanto isso eu vou te mostrar como carregar esses pincéis e usar eles no Photoshop, certo? Como eu vou usar um pincel aqui para uma máscara de camada, que o pincel que ele vai fazer aqui é me dar os detalhes. Então eu vou clicar aqui para criar uma máscara de camada no corredor. E vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar só dessa área para trás. Então, para manter essa parte da frente protegida, eu vou fazer uma seleção pegando só essa parte traseira. Eu vou fazer isso usando a ferramenta laço. Por quê? Com a ferramenta laço, eu tenho um certo controle aqui manual para eu definir o que vai ficar quietinho. Então esse pedaço aqui, ó, todo vai ficar quieto. Tá? Aí você pergunta qual pedaço? É o pedaço que você está selecionando? Não, o pior disso daqui não, Pablo. É esse outro restante aqui, ó, que eu quero deixar protegido. Quando eu faço uma seleção, eu limito a área de atuação das minhas ferramentas. Ou seja, se eu pegar um pincel ou qualquer outra ferramenta, vou te mostrar na prática, letra B, para acionar os pincéis. Tá? Então, se eu pego qualquer ferramenta, qualquer pincel que seja, e tentar passar ele fora da minha seleção, ele não aplica. Já dentro da área da minha seleção, ele aplica de forma tranquila. Ó. Então, o que a gente vai fazer vai ser isso daqui. Vou fazer um Ctrl Z aqui. Perfeito. E vou carregar então um dos pincéis que nós baixamos. Para isso, eu vou clicar nessa pastinha aqui. Tá? Aqui ele vai me trazer formas das pontas do pincel. Todo painel aqui no canto ele tem uma opção. Então por aqui, aliás, não vai ser nem por aqui eu não consigo carregar os pincéis. Tem que vir aqui em pincéis. Tá? E essa opção pincéis, porque ele é configuração. Essa opção pincéis é a mesma opção que você pode acessar por aqui, ó. Então tanto faz qualquer um dos caminhos. Ou você vai pelo painel, ou você vem por aqui. Se você optar por vir por aqui, tá? Ou ainda tem mais um detalhe, olha, botão direito. Botão direito também abre ele, ó. Você pode vir aqui, botão direito da ferramenta pincel. Tá? Você clica aqui na engrenagem, tá? E vai selecionar a opção importar pincéis. Aqui ele vai permitir que você carregue o arquivo de pincel. Eu vou pegar o nosso arquivo de pincéis aqui que eu baixei. Nós temos já o Splash. Vou mandar carregar. Deixa eu ver se ele carrega os dois ao mesmo tempo. Não, carrega um de cada vez. Então vou mandar carregar esse Free Splash aqui, o primeiro. Carregar. Olha só, ele criou uma pastinha aqui com os meus pincéis. Então eu já vou aproveitar e vou mandar carregar o segundo também. Então, clico aqui no painel. Se eu estiver indo pelo painel, eu venho por aqui, tá? No menu, se eu estiver vindo por aqui, eu vou na engrenagem. Opa, por aqui não, né? Pelo primeiro item aqui, eu vou na engrenagem. Os dois caminhos vão dar no mesmo lugar. Tá? Vou carregar também o Waterfall. Então eu tenho aqui agora os meus pincéis. Deixa eu expandir minha caixinha. Então eu tenho aqui os meus pincéis. Free Splash, Photoshop. Aí você olha e fala assim: nossa, mas esse pincel parece muito maluco, né? Não dá para entender exatamente. Bom, a forma como ele está exibindo o pincel aqui pode ficar um pouco confusa. O que você pode fazer? Você pode alterar a forma de exibição aqui no painel e desmarca a opção traçados do pincel ou marca a opção ponta do pincel. A ponta do pincel ela vai te mostrar uma miniatura aqui de como é o pincel. Ainda não está visível o suficiente? Não tem problema. A gente clica no menu, desmarca a opção traçado do pincel. Olha, está parecendo um pouco melhor. Tá? O Photoshop antigamente ele tinha uma opção aqui que ele permitia que você mostrasse essas miniaturas de forma maior. Hoje em dia isso aqui é uma bendita de uma praga. Tá? Mas vai dar para a gente visualizar. Ó. Vou selecionar aqui esse Waterfall B6. Olha o formato desse pincel. Ó, dá um desmanche legal, né?
Mas ia ser mais interessante ainda se eu fizesse ele diminuir do tamanho. Olha. Poxa, André, mas eu queria só que ele revelasse um pedaço, eu não queria que ele ocultasse um pedaço. Não tem problema, o que a gente pode fazer? Nós vamos inverter essa seleção aqui, ó. Como? Posso pintar tudo de preto. Para pintar tudo de preto, posso pegar e selecionar o balde de tinta e pintar, ou posso pressionar, como ela é a cor de primeiro plano, Alt e Backspace. E aí eu venho aqui, pinto de branco para revelar um pedaço. Quase, Pablo, ainda não está exatamente do jeito que eu queria. Como o meu movimento que eu fiz foi nesse sentido, eu vou transformar o meu pincel para que ele fique também nesse sentido. Como? Através das opções do pincel. Eu posso acessá-las clicando aqui em cima, eu posso acessá-las clicando aqui no painel, desde que ele esteja aberto, ou ainda posso acessá-las pressionando a tecla F5 no meu teclado. Tá? A tecla F5 ela abre o painel pincéis. Lembrando, sempre que eu falar de painéis, você também consegue acessar eles através do menu Janela. Então no menu Janela tá aqui, ó, Janela Pincéis. Tá? O Janela Pincéis ele vem para cá. Eu vou ter aqui um predefinições de ferramenta. Opa, não. Configuração do pincel é só com F5 mesmo. Vamos ver se ele está por aqui. Configurações do pincel, aqui o danado. Então por aqui eu consigo acessar. Alguns menus, alguns painéis, eles têm nomes um pouquinho diferentes. Normalmente o nome que está aqui é o nome que aparece no menu janela. Tá? Então gravou o nome do painel, você acha ele aqui. Bom, vamos à parte prática. O que nós vamos fazer? Nós vamos ir aqui na forma do pincel e a primeira coisa que nós vamos fazer, nosso pincel está aqui. Nós queremos primeiro fazer com que ele fique na direção invertida. Então eu vou marcar aqui a opção virar eixo X. O que ele vai fazer é colocar o meu pincel já em outro sentido. Para você ver que já vai ficar um pouco melhor. Só que eu quero colocar ele nesse movimento. Então já vou fazer uma pequena modificação de novo. Vou pegar o meu pincel aqui, ó, e vou mudar o ângulo dele. Olha, já está ficando mais legal, ó. Tá ficando bacana. Vamos trocar de pincel? Vamos tentar um outro pincel? Esses pincéis de waterfall, eles são complicados por quê? Porque eles consideram transparências. Então, olha aí, ó. Para fazer o acabamentozinho aqui no final, hein? Tá me parecendo interessante. Vamos mesclar esse pincel com outros. Vamos ver se já baixou os nossos splashes. Ó, baixou, na verdade, as fumaças, né? Não vamos usar as fumaças por enquanto, não. Eu tenho um de splash aqui. Lembra que a gente carregou? Vamos aqui em pincéis. Vai ter aqui, ó, Free Splash. Nossa, André, mas ainda não está aparecendo lá as outras opções. Tem problema não, Pablo. Ah, e olha aqui, ó, a questão do tamanho que eu estava te falando. Você pode mudar ela aqui, ó, no pé do painel. Aqui também pode, ó. Que fica mais nítido. Ah, mas está aparecendo aqui. Não tem problema, é só vir aqui, ó. Tira o traçado, deixa só as pontas. Tá vendo? Olha aí as pontas do nosso pincel. Agora ele mostra grandão, ó. Tá uma maravilha. Vamos pegar esse splash tinta aqui, ó. Ó, mesma coisa, só que você tá vendo a direção do meu splash? Que ele parece que ele é feito de baixo para cima. Então o que nós vamos fazer agora é virar ele também. Então, vou pegar ele aqui, ó. Vem na configuração do pincel. Ele tá para baixo, eu quero que pareça que ele tá saindo daqui para cá, nesse sentido. Então, vamos lá. Vamos girar o ângulo dele. Olha, para mim está ficando quase legal. Vamos lá. Girar mais um pouquinho, olha. Vou diminuir o tamanho.
Nossa, mas ainda está muito confuso. Por quê? Vamos pegar e ocultar isso aqui de novo? Alt Backspace. Ó, Alt Backspace, como a cor de primeiro plano era branca, o Alt Backspace pega de primeiro plano. Para pegar de segundo plano é Ctrl Backspace. Então, Ctrl Backspace. Perfeito. Vou começar com esse pincel aqui para a gente ver o que acontece. Como eu estou com a área protegida, vê que eu não estou esquentando muito a cabeça para trazer o clique para fora. Olha, ó. Ó, tá começando a me dar um efeito interessante. Desculpe. Cada vez que eu seleciono um pincel, ele muda a configuração. Olha, esse aqui para um efeito mais forte. Dei alguns Ctrl Z aqui. Você vê que eu vou trocando o pincel, vou verificando ele e vou checando para ver qual fica mais interessante. Isso aqui, Pablo, é criatividade mesmo, viu? Ó, vou aumentar o tamanho de alguns. Pablo, você vai falar para mim que ainda não está parecendo muito orgânico, né? Porque ele está saindo de uma cor e está já perdendo a outra ali. Tá ficando um pouco estranho, né? Vou te mostrar um truque. O que eu vou fazer? Para dar uma melhorada nisso daqui, eu vou fazer uma transição dessa parte para essa. De que maneira? Eu vou fazer isso com... Ó, tá vendo? Porque ficou marcado. Tá? Depois que eu já fiz, eu venho aqui com o pincel, clico algumas vezes na beirada. Você falou, André, não tá resolvendo. Não tem problema. Olha só. Aqui tá ficando muito marcado. Depois a gente pode pegar um outro pincel. Esse daqui que eu falei que ia ficar legal para fazer o acabamento, ó. Vou inverter ele. Ó, inverti. X de novo para inverter mais uma vez, ó. Você vê que eu estou fazendo experiências mesmo, né? Então eu vou fazer alguns testes, não tem problema não. Coloque em branco. Aqui agora eu vou fazer um truque. Eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Pincel normal, vou aumentar o tamanho dele e passar ele aqui em cima, ó. Passar ele em volta. Tá vendo que deu uma falhazinha mais orgânica? Opa! Pablo, pura experiência. Tá? E a partir daqui o que a gente tem que fazer agora é construir um fundo para essa imagem parecer melhor, certo? A gente já restaurar aqui a imagem original, olha aí, ó. Já deu uma sensação bacana que ele tá sumindo, que ele tá desfazendo.
Não deu? Vamos mudar a ordem delas? Olha, ainda dá para melhorar isso aqui ainda mais? Dá. Sabe como? Vou te mostrar mais um truque, Pablo. Essa camada aqui, a original, eu vou duplicar ela. Vou deixar uma cópia dela aqui e tirar a visibilidade. Eu tenho essa camada, eu vou pegar aqui onde está a minha máscara e vou passar um pincel macio aqui, ó. Vamos escolher, desculpa, aqui, ó. Voltamos na seleção, vamos pegar lá os pincéis gerais, que são pincéis padrões. Macio, redondo. Vou diminuir aqui o tamanho dele. E aí, ó. Opa! Quero ocultar, não é? Então é preto. Então é. O que eu estou fazendo? Eu estou ocultando a camada de cima e revelando a de baixo. Então aí com isso, olha as minhas imperfeições aparecendo. Opa. Vamos colocar um fundo aqui numa cor só para a gente ver como fica. Ó. Vou criar uma nova camada. Deslocar para baixo. Posso usar lata de tinta. Tá, vou escolher uma cor aqui. Vamos colocar esse meio roseado aqui. Isso é cor da moda, né? Opa! Coloquei na minha camada 1. O que eu tenho nessa camada 1? Ah, não tem nada. Só que olha aqui, ó. Eu coloquei para marcar adjacente no meu lado de tinta e amostrar de todas as camadas. Então vou desmarcar todas as camadas. Vou desmarcar o adjacente, que ele vai preencher toda a camada. Olha aí, com o fundo já deu pra gente ter uma ideia de onde a gente precisa dar uma trabalhada no acabamento. Ó, tá vendo aqui embaixo? Todo esse pedaço aqui a gente tem que vir com o pincel aqui depois e dar uma disfarçada nisso daqui. Certo? É lógico que o fundo que a gente vai construir vai ser bem mais interessante que esse daqui. Mas isso aqui é só para você ter uma ideia e avaliar. Tudo bem? Então, Pablo, fico te aguardando para a nossa próxima aula. Ok? Um abraço.